Para facilitar esse propósito último de dominar o mundo, eles teriam que controlar os bancos, o comércio e os sistemas militares, destruir todas as religiões, inclusive a Igreja Católica, reduzir a população mundial a um número manejável. As Nações Unidas, esta bem conhecida máquina assassina, controlada por esses homens ricos, foi estabelecida para levar a cabo esse esquema aterrador. As companhias de seguro e as corporações multinacionais estão debaixo de seu controle, estabelecendo assim um poderoso sistema de comércio global entre todas as nações. Um sistema monetário mundial único será estabelecido com a mesma moeda para todas as nações. E à medida que entramos na era da sociedade sem dinheiro, o uso de cartões de crédito ganha aceitação rapidamente, por causa de sua conveniência. Quando isso estiver plenamente implantado, o passo seguinte será obrigar cada um a ter um código pessoal de identificação. Eventualmente, toda a humanidade será regida de acordo com a política do Banco Central Mundial. As posições chaves de governo em todos os países estão sendo infiltradas com o objetivo de formular políticas nacionais que facilitem a criação de um governo mundial. A intervenção em todo o mundo por um exército mundial tem de ser estabelecido para fazer frente a nível nacional a temas tais como a proteção de interesses econômicos, tendo a OTAN como principal aliado. As nações estão reduzindo suas forças armadas, enquanto que a ONU aumenta suas próprias forças para manter a paz. O programa de desarmamento não tem como propósito eliminar as armas de todas as nações e dar segurança e paz a todos os cidadãos, mas colocar todo o poder militar nas mãos de uma potência global suficientemente poderosa para impor a vontade de seus líderes sobre a humanidade inteira. Esta ação poderia gerar a hora mais escura desse grande caos cósmico e um conflito massivo entre as forças do bem e do mal, entre a cultura de morte e a cultura da vida. O Santo Padre nos adverte: as ameaças contra a vida têm adquirido vastas proporções, ameaças científicas e sistematicamente programadas. O século XX será uma era de ataques massivos contra a vida, de uma série interminável de guerras e de uma contínua eliminação de vidas humanas inocentes. Em nome do desenvolvimento sustentável, a atual população mundial de 5 bilhões deve ser reduzida a 1 bilhão, considerado o princípio eugenético de que somente os bem-nascidos devem viver. Eles têm enganado a humanidade, inventando o mito de que em nosso planeta os recursos naturais estão se esgotando. Para proteger a Terra, é necessário reduzir a população humana. Em 1974, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos, dirigido por Henry Kissinger, publicou um documento o qual considerava que o crescimento da população nos países do terceiro mundo constituía um sério problema e uma ameaça aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Considerando que os Estados Unidos, contando com apenas 6% da população mundial, consome aproximadamente 33% dos recursos naturais do planeta, o estudo sobre a segurança nacional, memorando número 200, considera que a alta taxa de crescimento da população nos países estrangeiros é uma fonte crescente de concorrência ao consumo de tais recursos, e que a única solução consiste em deter o crescimento da população.
E é assim que se está implantando essa política por todo o mundo, para lograr o controle da população. Campanha de esterilização massiva, aborto obrigatório, distribuição massiva de anticoncepcionais, eliminação de tribos, guerras genocidas em países avançados, criar epidemias e mortes deliberadas por carência de alimentos. Em 1933, esses ativistas globais revelaram sua proposta humanística básica: transformar, controlar e dirigir todas as organizações e instituições com o objetivo de alcançar um sistema mundial de lei e ordem. Sutilmente, eles introduziram normas e procedimentos intitulados relevantes, modernos e da moda. A emergente religião feminista, escândalos sexuais na igreja, elaboram-se conceitos espirituais secularizados. O comunismo tem se infiltrado na igreja através da teologia da libertação. O Papa João Paulo II sabe bem que o humanismo tem encontrado adeptos entre os mais altos cargos da igreja. Em 1986, delegados do Vaticano viajaram a Paris para atender o Congresso Mundial de Humanistas, porém sem autorização do Papa. A cultura e a religião dividem o mesmo ponto de vista: que o ser humano não tem sido chamado à santidade, mas para ser feliz, que toda a glória da vida é aqui e agora. Assim se constrói uma comunidade global plena de felicidade. Se vós quereis enfurecer a igreja, gozem dela. Eu lhe disse sem essa intenção, mas quando me dei conta que isso os provocava, eu repeti isto mais e mais. Por exemplo, desinfluenciem os preservativos. Eu inventei uns preservativos luminosos para que os pares de idade avançada... E eles me perguntaram: por que luminosos? E eu lhes respondi: na sua idade, eles precisam saber onde estão. Então me chamaram de agente do demônio e agente de Satanás. A que lhes respondi: observem essa cara de anjo e querubim. Como podem ser tais coisas? E resulta que o nome do nosso cardeal é Sin, que em inglês quer dizer pecado. De maneira que quando os jornalistas me perguntaram o que eu queria quando ele me havia chamado de mentiroso, eu habilmente respondi em inglês: é um pecado dizer uma mentira. E isso os enfureceu. Mas foi esse humor que gerou toda a excitação que nós precisávamos. O planejamento familiar internacional, a mais antiga, maior e melhor organizada promotora de aborto e sistemas de controle de natalidade no mundo, acreditava que a juventude deveria formar uma consciência de sua responsabilidade de controlar o crescimento da população, através de educação sexual. Condicionando as atitudes e comportamentos dos jovens em favor da nova ordem, trocando seus valores de maneira que aceitem mais facilmente o uso de anticoncepcionais e o aborto. O demônio tem tido êxito na propagação de seus planos maléficos através do uso cuidadoso